Olá, minha gente. Vamos começar nossa aula de número 7. Nós deixamos uma tarefa, algumas frases para que vocês traduzissem na aula passada. Espero que tenham lido muitos textos da área de interesse de vocês para que vocês possam consolidar e fixar o vocabulário que é mais do jargão de cada área. Deixei, como sempre, uma tarefinha para ser feita em casa e foram frases que eu vou rever aqui para vocês, para que a gente tire as dúvidas que possam ter ficado. A primeira frase é de Chomsky, que é um linguista americano renomado, em que ele diz: sob as piores condições, condições horríveis, as pessoas ainda, você sabe, lutam pelos seus direitos e não apenas sucumbem. Nesta frase, eu quis, além de levar vocês a fazer essas reflexões, rever palavras como under, que significa sob, abaixo, embaixo, the worst, o pior, e still, ainda. Na frase seguinte, que é do Papa Francisco, nós temos de trabalhar mais arduamente para desenvolver uma profunda teologia de mulheres dentro da igreja. O gênio feminino é necessário onde quer que nós tenhamos que tomar decisões importantes. Então vamos ver essa frase novamente e tirar algumas dúvidas. Harder está na forma comparativa, então nós vamos traduzir com mais duramente, mais arduamente. Within, dentro de, então dentro da igreja. E wherever, onde quer que. Então, onde quer que nós tomemos decisões importantes. A frase seguinte, ainda do Papa Francisco, diz: há uma necessidade de reforma financeira paralela às linhas éticas que produziriam, por sua vez, uma reforma econômica para beneficiar a todos. Isto exigiria, contudo, uma mudança corajosa de atitude por parte dos líderes políticos. Vamos voltar esse pedacinho. O que é que eu quero chamar a atenção nesta frase? Quero lembrar que there is é a, do verbo haver, would produce, produziria, would require, exigiria, requeriria, e nevertheless, que significa contudo, todavia, que pode ser associado logo a however. Bom, terminando essa tarefa, vamos ver o texto que nós vamos trabalhar hoje. O que tem dado errado, o que tem ido errado com a democracia? E a primeira frase do parágrafo, como sempre, eu aconselho que vocês façam essa leitura das primeiras frases de cada parágrafo, diz: a globalização tem mudado a política nacional profundamente. E no segundo parágrafo, do que se tem abaixo surgem desafios igualmente poderosos. Então já temos uma noção do texto. Aí sim é que você pode ir para as perguntas da sua prova. Porque você já tem um conhecimento do texto, até pode saber onde procurar a resposta de cada pergunta. Então vejam o próximo slide. No próximo slide eu coloquei alguns sufixos e prefixos, eles são simples, mas são só para que vocês tenham isso em mente, da importância de reconhecer esses sufixos e prefixos. Nós temos electrician, physician, politician, que é uma terminação que indica a profissão. Temos economics, politics, physics, uma terminação que indica a ciência. Equally, o ly, corresponde ao nosso advérbio modo, igualmente. No caso de increasingly, nós não vamos traduzir como crescentemente, porque não é muito usado em português. Vamos dizer de forma crescente, de modo crescente. Profoundly, profundamente. Ao lado, nós temos hopeful. Se vocês lembrarem que full, cheio, F-U-L-L, significa cheio, vocês vão lembrar desse sufixo com facilidade. Hopeful seria cheio de esperança, esperançoso. Powerful, cheio de poder, poderoso. Skillful, cheio de habilidade, habilidoso. Temos nos quadros abaixo alguns prefixos. Unable, unelected, unknown. Então, incapaz, inapto, não eleito, desconhecido. Então, um prefixo que dá sempre a ideia de negação. Temos antidepressivo, temos romper, destruir, homosexual,
que são semelhantes aos nossos em português. Bom, então vejam agora no texto, antes do texto, então, ainda, vamos ver os tempos verbais. Por que eu volto a esses tempos verbais? Porque eu vou apresentar para vocês hoje um outro tempo verbal, e aí resolvi que era bom a gente retomar o que já foi visto. Então, nós temos, they discuss those issues every meeting, eles discutem essas questões toda a reunião, e eu coloquei a terceira pessoa para lembrar do S da terceira pessoa, the group discusses, então o grupo discute, e esse S é de singular, lembrem disso, não é de plural, nós temos a mesma forma em português quando dizemos tu discutes, tu trabalhas, tu estudas, tem um S que não é de plural. Na terceira frase, they discussed, eles discutiram. They will discuss, eles discutirão. They would discuss, eles discutiriam. E trago isso por quê? Porque hoje eu quero mostrar a vocês o present perfect. O present perfect, para algumas pessoas que já estudaram inglês em outros momentos, parece uma coisa muito difícil, mas ele é muito fácil quando se trata de leitura. Quando se trata de reconhecer essa forma no texto. Né? É uma forma composta do verbo have mais o particípio passado. Lembrar que na terceira pessoa é has. Eu coloquei alguns exemplos aqui só para que a gente veja essa formação. We have studied it. She has studied it. They've done it. Has done it. Então, a terceira pessoa vai ser a forma da terceira pessoa, que é has, do verbo have, né? Eu coloquei aqui algumas frases para a gente ver como é que a gente traduziria esse tempo verbal. O título do texto diz What has gone wrong with democracy? O que tem dado errado, o que tem ido errado na democracia. Estou traduzindo como tem dado, tem feito, tem ido. E, no entanto, na frase seguinte eu vou traduzir como discutiram. Eles já discutiram essa questão. Eu não vou traduzir como tem já discutido, nós diríamos mais naturalmente em português já discutiram essa questão. Na frase seguinte, eles discutem essa questão desde junho, ou têm discutido essa questão desde junho. Já na última frase, quando aparece a palavra just, sempre a tradução vai ser acabaram de discutir essa questão. Então, como vocês veem, por esses exemplos, há várias possibilidades de tradução. Mas o próprio contexto temporal do texto ou das expressões de tempo que aparecem na frase vão nos ajudar a achar a melhor tradução e a melhor compreensão daquela frase. Então, não é difícil, de forma alguma, para leitura, para reconhecimento. Ele oferece alguma dificuldade quando nós queremos produzir uma fala ou então um texto escrito, porque nós não temos uma correspondência exata, precisa, quer dizer, tempo e tempo no português. Vamos ver aqui no texto como é que nós entenderíamos essas expressões. Então, o que tem ido errado na democracia é o título, como já vimos. A globalização mudou a política nacional profundamente. Os políticos nacionais entregaram ainda mais poder, por exemplo, ao mercado, aos fluxos financeiros, aos mercados globais e às instituições supranacionais. E podem, assim, achar que eles são incapazes de manter as promessas que fizeram aos eleitores. Então, vocês vejam que eu posso traduzir como tem mudado, mudaram a política nacional. No caso de have made, eu prefiro a tradução fizeram as promessas que fizeram aos eleitores. Entende? Então, não é uma coisa tão difícil como se imagina. Nesse textozinho que nós acabamos de ler, eu quero chamar a atenção para has changed, mudaram ou tem mudado, surrender, que significa entregar, unable, incapaz, e a expressão keep promises, manter promessas. Continuando, nós temos as organizações internacionais, tais como, já lembram de such as, que já vimos, tais como o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Comércio e a União Europeia estenderam suas influências. Há uma lógica obrigatória para muito disso. Como pode um único país lidar com problemas como a mudança climática ou a evasão de divisas? Nesse trecho, eu quero chamar a atenção para deal with, lidar com,
like, relembrar, que significa como. E tax evasion, a evasão de divisas. Os políticos nacionais também responderam à globalização, limitando seus julgamentos, seus critérios e dando poder a tecnocratas não eleitos em algumas áreas. Então, nós temos nessa frase hand, se vocês lembram, hand como mão, ele também é o verbo dar, entregar, doar. Poderia ser delegar, ficaria em português melhor, mas só para que vocês lembrem que hand é mão, é entregar, vamos traduzir como dando. Dando poder, entregando poder aos tecnocratas não eleitos em algumas áreas. O número de países com bancos centrais independentes, por exemplo, aumentou de aproximadamente 20 em 1980 para mais de 160 hoje. Então, nessa frase, lembramos que increase é aumentar. Lembra que eu disse que o oposto era decrease, decrescer, diminuir? E no parágrafo seguinte nós temos, do que se tem abaixo, como eu estou traduzindo from below, surgem desafios igualmente poderosos. Desde as nações que seriam divisíveis, que seriam separáveis, que são separatistas, tais como os catalães e os escoceses, dos estados indianos, dos prefeitos de cidades americanas, todos estão tentando exigir poder dos governos nacionais. E aqui eu chamo a atenção para reclaim, que é reclamar. E a gente poderia traduzir ou entender perfeitamente como reclamar. Todos estão reclamando poder. Né? Podemos melhorar dizendo todos estão exigindo, demandando poder. Mas lembrando que reclaim tem a mesma origem que reclamar no português. Há também um convidado do que Naim Moisés, da Carnegie Endowment for International Peace, chama micropoderes, tais como as ONGs e os lobistas, que estão desconstruindo a política tradicional e tornando a vida mais difícil para os líderes democráticos e autocráticos igualmente. A internet torna mais fácil organizar e agitar. Então ele coloca aí algumas dificuldades, alguns desafios que são enfrentados na democracia. E para que vocês aumentem o glossário, a lista de vocabulário, eu sugiro que acrescentem alike, como similar, semelhante, igualmente, compel, como obrigatório, uma lógica obrigatória, deal with, lidar com esses problemas, vocês têm aí no parêntese a expressão do texto, discretion, critério, julgamento. Então, eles limitaram seus julgamentos, lembra? E passaram essa função para tecnocratas. É o que diz o texto. Flow, fluxo, fluxos financeiros. NGO, que são as ONGs. Reclaim, reclamar, exigir, demandar. Então, eles exigem poder. They reclaim power. Surrender, entregar, dar alguma coisa que é sua. E o texto diz, eles entregaram mais poder aos mercados globais. Essas palavras são palavras-chave para os textos acadêmicos. E deixo com vocês essa charge para que vocês possam fazer como tarefa de casa. É uma tarefa interessante essa, espero que vocês gostem de fazer essa tradução. E espero encontrar vocês na próxima aula, na aula de número 8. E continue lendo, lendo sempre. Só assim vocês vão melhorar